Boa noite a todos, boa noite aos colegas meus médicos, residentes médicos, estudantes de medicina. Nós estamos aqui começando uma nova live, bem-vindo a todos. É uma live do nosso programa do Infecto Master, né? O Infecto Master é um programa que nós criamos com uma finalidade de entregar conteúdos de alta qualidade sobre manejo do paciente com infecção, principalmente focado no diagnóstico e tratamento. Então nós desenvolvemos uma estratégia da Infecto Master para que pudesse desenvolver a vocês toda uma conduta, uma orientação em relação ao diagnóstico e tratamento. Eu sou o professor Abdon Karawi, eu sou médico como vocês, eu sou formado em medicina há alguns anos já fazem mais de 30 anos, e sou especialista em infectologia, medicina intensiva e clínica médica. E a nossa ideia é realmente tentar entregar a vocês conteúdos, né, relacionados à manejo de infecção. Então, essas últimas décadas de trabalho, o tempo todo nós trabalhamos com pacientes com doença infecciosa e nós vamos desenvolvendo metodologias muito específicas para tratar esses doentes. Durante décadas a gente vem criando esse modelo pela experiência, pela evidência científica, em conteúdos que realmente interferem diretamente no manejo médico dos pacientes. Então nós desenvolvemos metodologias que eu estou entregando a vocês nessas discussões, nessas lives, para que vocês possam utilizar isso de uma maneira boa em relação ao seu paciente, para melhorar o desfecho, melhorar o diagnóstico e dar mais segurança a vocês em relação a esse resultado. Hoje o tema será sobre laboratório no manejo das infecções. Então esse é o nosso tema hoje. Esse tema, pessoal, ele é um tema que a gente gerou para os colegas médicos, obviamente, para os residentes médicos e para os estudantes de medicina. Os estudantes de medicina, principalmente os internos, porque os estudantes da primeira fase de atividade da faculdade normalmente não trabalham muito esse tema, mas o interno mesmo que começa a ter mais importância com isso. E o foco do nosso conteúdo, pessoal, sempre foi em prol do nosso doente, né? Então todo esse conteúdo que a gente vem desenvolvendo nas lives para que vocês possam utilizar no seu dia a dia são para melhorar o desfecho do seu paciente e melhorar a sua conduta e segurança para tratar esse paciente. Então, esse ambiente que nós estamos trabalhando aqui, esse ambiente que nós discutimos, são para colegas como você, que querem o melhor resultado para o seu doente. Esse ambiente não é para os colegas ou médicos que não estão preocupados com o resultado do doente. Então, não é aqui esse ambiente. Esse ambiente não é para esse tipo de profissional. A gente não quer um profissional aqui que não vai utilizar essa ferramenta, esse conteúdo, para ter um resultado no seu paciente de desfecho melhor. Então esse é um ponto muito importante para a gente. Isso demonstra assim, a preocupação desse grupo em prol do nosso paciente. Então essa é uma coisa importante. Eu acho que todos nós temos que estar muito focados no melhor resultado possível do nosso paciente. É importante que essas metodologias que nós fomos desenvolvendo nesses últimos anos, né, essas metodologias para manejar pacientes com infecção, elas foram sendo utilizadas por várias pessoas, obviamente, principalmente pessoas que passaram perto de mim, passaram comigo como alunos, como internos, como residentes e como médicos formados. Então, isso a gente tem visto que os médicos que ficam perto de nós, que começam a discutir esse conteúdo nesse raciocínio, nessa metodologia, começam a absorver bem esse tipo de método, né? E o laboratório em infecção é uma coisa bem importante, que muitos dos nossos colegas absorvem rapidamente esse conteúdo e utilizam isso em prol do seu doente. E rapidamente percebem resultados diferentes. A maneira de lidar com o paciente, a segurança que ele desenvolve em relação a manejar a infecção. Então isso tudo vai sendo criado de acordo com o entendimento, com a absorção do conteúdo que nós vamos passando. Então isso é um resultado muito interessante. Às vezes alguns de vocês, pessoal, começam a imaginar assim, poxa, mas professor Abdon, esse negócio não é para mim. Laboratório, cara, eu sou médico, eu sou clínico, eu atendo doente na porta. Você pode pensar assim, mas não tem jeito.
É para você sim. E é importante você entender que você tem uma habilidade em manejar o paciente com conteúdo laboratório no seu pensamento, tendo uma crítica produtiva, né? Você poder ligar para o seu laboratório, conversar um pouco, entender um pouco a metodologia, isso vai te ajudar muito para tomar decisão. Parece assim, que eu falo aqui, parece que está distante, mas não está distante, pessoal. Isso é para você. Não pense que você não tem esse controle, você não pode não perceber, mas a hora que você tem, você vê que pode utilizar isso, você começa a utilizar de maneira mais efetiva. E não tem jeito. Quando você começa a entender disso, começa a enxergar, já você não larga mais. Vai te fazer falta se não tiver. Então isso é um dado muito importante. Alguns de vocês podem falar também, mas professor, laboratório, cara, é um negócio difícil. É cheio de método, é detalhinho de metodologia, de teste, não sei o que lá, é sigla para cá, sigla para lá. Sim, concordo, é um braço, né, da área laboratorial e médica, mas a gente precisa conhecer, pessoal. Mesmo você fala que é difícil, eu fui criando esse modelo. Eu também pensava assim há 30 anos atrás, é difícil, não conheço. Mas eu trabalhei muito com isso, desenvolvi muita técnica de entender racionalmente como lidar com isso e simplificar de uma maneira que seja muito objetiva no nosso dia a dia. Então isso é uma coisa importante. Então vocês vão perceber aqui que eu vou falar com vocês alguns conteúdos que estão relacionados a isso. A gente consegue sintetizar de uma maneira muito tranquila para que você pegue aquele conteúdo que é complexo de fato, mas já mastigado, mais lapidado, para você usar diretamente no seu doente. Então isso é um dado importante. Você vê que acaba não ficando tão complicado assim. A gente consegue facilitar isso para vocês. E outro ponto importante, muitas vezes, onde vocês podem chegar e falar, mas professor, eu não tenho tempo de ficar estudando esse negócio. Realmente eu prefiro gastar meu tempo, separar meu tempo para estudar coisas relacionadas à clínica, ao manejo do meu paciente lá na emergência, na UTI, na enfermaria, no consultório. Tudo bem, também concordo, você também tem que tomar cuidado com o seu tempo para não se perder. Mas isso também a gente vai criando maneiras de simplificar o conteúdo sem cortar coisas importantes, para que você pegue o conteúdo e utilize na prática médica. Então, pegar um conteúdo laboratório de uma maneira mais otimizada, na verdade, para você tratar o seu doente. Então, essa é a ideia quando a gente está falando sobre a questão do laboratório no manejo das infecções. Então, isso a gente vai criando com vocês. Muito bem. A partir desse dado inicial que nós falamos, né, pessoal, vamos tentar falar um pouquinho sobre como a gente vai abordar esse tema hoje, né? Como é que a gente vai ter que pensar? Quando a gente fala em laboratório e infectologia, o laboratório ajuda em vários níveis para a infecção. O primeiro, mais importante, que vocês devem estar imaginando, é o diagnóstico, sem dúvida. A gente quer os laboratórios para o nosso diagnóstico. E quando eu falar de diagnóstico na infecção, usando os dados laboratoriais, eu quero falar para você muito relacionado à bacteriologia. A gente vai tentar não falar sobre a parte viral, a parte fúngica, outros agentes nessa discussão nossa. Então nós vamos tentar otimizar nossa discussão para falar sobre a bacteriologia, sobre bactérias, que é a mais frequente, que vocês estão aí no dia a dia trabalhando com isso toda hora, estão manejando, estão vendo doente todo dia, tem uma experiência. Então acho que vai casar melhor para vocês. Vocês vão ter um conteúdo rápido, de aplicabilidade imediata. Amanhã, quem estiver no plantão amanhã, ou dando seu trabalho amanhã, e vendo dentes com infecção, já vou utilizar essa metodologia e vai ajudar alguns pacientes, sem dúvida nenhuma. Então, quando a gente separa em bacteriologia, eu vou tentar falar um pouquinho de como você vai manejar o paciente que tem uma suspeita de infecção, que você precisa avaliá-lo. Como você vai fazer isso? Como você vai criar essa avaliação do ponto de vista clínico? Você suspeita da infecção, a infecção pode ser bacteriana, a gente já falou algumas lives sobre isso, e aí eu vou estudar esse doente. Para eu estudar, eu preciso de material biológico. Então é o ponto mais importante. Então eu vou precisar de sangue, vou precisar de urina, vou precisar de um líquido, um tecido, uma secreção. Depende de cada situação clínica que o paciente tiver. No momento que eu tenho esse material biológico, eu vou começar a fazer a sua trajetória dentro do laboratório. Como que esse material vai ser estudado para que ele possa trazer uma informação clínica para você. Então, como que o laboratório tem que trabalhar com isso? Como que você vai cobrar isso do laboratório? Como que o laboratório vai te entregar essa informação? E como você vai pegar essa informação e vai colocar na beira do leito?
colocar lá no doente, no seu consultório, algum local, para você poder tomar uma decisão. Se o diagnóstico está correto, como que eu vou manejar esse paciente. Então, primeiro ponto, quando eu trabalho com material biológico, eu vou ter que estudar de imediato o exame direto dele. Dentro da bacteriologia, o exame direto é a coloração do GRAM, que é uma coloração laboratorial rápida de ser feita, é manual, ela pode ser automatizada, mas habitualmente nossos laboratórios usam manualmente. E nós vamos ter a leitura do colega do laboratório para ver se tem bactéria naquele material. A bacterioscopia, como é chamada essa avaliação, que é a avaliação ectoscópica visual de bactéria numa lâmina, ela pode fazer em qualquer material. Só que alguns materiais têm uma sensibilidade melhor, outros piores. Quando eu pego para fazer isso num sangue total, por exemplo, o meu resultado da bacterioscopia é muito ruim. E a literatura fala para nós que não tem muito valor técnico, muitas vezes. Então a gente utiliza pouco. Mas quando eu vou coletar uma secreção purulenta de um abscesso, de uma lesão cutânea, uma lesão tecidual, que tem um abscesso, que eu consigo coletar esse abscesso por uma função guiada por ultrassonografia, uma função guiada por tomografia, esse material colhido de maneira estéril, vamos chamar assim, mesmo que ele seja contaminado, você colhe de maneira estéril, a positividade da bacterioscopia te ajuda muito. Então ele precisa ser estudado. Então você não pode deixar de fazer isso no seu material biológico. Isso vale para secreções purulentas, que são abscessos, lesões teciduais, líquidos corpóreos como líquor, líquido pleural, líquido peritoneal, líquido pericárdico, líquido sinovial, todos eles podem ser estudados. Você precisa abordar esse doente, coletar esse material e fazer o estudo bacterioscópico. Então, você não pode deixar para trás esse primeiro passo da bacteriologia, que é a bacterioscopia. E, infelizmente, pessoal, se for pensar assim, quem trabalha já no dia a dia, quantas e quantas vezes, né, pessoal, colhe o material, manda para a cultura. Aí faz a cultura, o laboratório não está alinhado com você, deixa para trás a bacterioscopia. E às vezes faz uma falta enorme no nosso dia a dia. Porque a bacterioscopia é o resultado que dá uma informação imediata. Ela vai te falar, ó, tem bactéria. Ok. Essa bactéria, o que ele pode te dizer? Ele pode te falar o seguinte, ó, essa bactéria tem uma morfologia. Qual a morfologia que importa para nós? Ele é coccus ou bacilo. Ou pode ter os dois. Mas outra informação importante, se ele cora pelo gram. Então, se ele é gram positivo ou se ele é gram negativo. Então, com essa informação, você cria quatro variáveis. Você tem coccus gram positivo, coccus gram negativo, bacilos gram positivos e bacilos gram negativos. Então, vocês têm uma gama de informação que de imediato pode te ajudar muito no manejo. Vejam só alguns exemplos. Eu tenho um abscesso cutâneo, um abscesso tegumentar, você colhe o material, tem coccus gram positivo, que são os mais comuns. E aí os coccus gram positivos são quais os maiores exemplos? Streptococcus, Staphylococcus. Eu tenho um paciente com uma suspeita de meningite na emergência. O paciente chega com febre, vômito e exige nuca. Você colhe o líquor, vem turvo, e a bacterioscopia imediatamente fala, ó, doutor, tem coccus gram negativo. Você fala, puxa, até para o contrário, deve ser meningococcus, Neisseria meningitis. Então, olha o tamanho da informação que você tem, que você pode tomar conduta de imediato naquele manejo. Então, a bacterioscopia, ela te dá essa informação importante. Mais que isso, pessoal, você colhe um material bem feito, vejam só, eu colho esse material, isolo bactéria, gram positivo, gram negativo. Olha que interessante. Você vê na bacterioscopia, por exemplo, coccus gram positivo, abundantes ou moderados. E a cultura você vai lá e não isola. Olha que informação forte que você pode ter. Então, não significa que você tem uma cultura negativa e o paciente tem um abscesso, você não consegue isolar nada. Você tem uma bacterioscopia que te informou, olha, doutor, tem coccus gram positivo, o laboratório te avisou. Por que isso pode ocorrer? Porque tem vários fatores que podem levar a isso. Primeiro, quando você colhe um material e você coloca in vitro, claro que in vitro vai ter um comportamento diferente que no hospedeiro, no paciente. A gente chama in vivo, né? Então esse é um ponto importante. Segundo ponto importante, se você estiver usando algum antibiótico, por exemplo, qualquer micrograma desse antibiótico que vier nesse material, quando você colocar ele na cultura, uma placa de cultura, ele vai inibir o crescimento. Entendeu? Então,
Quando você tem informação da bacterioscopia na sua mão, você já sabe, olha, eu sei que esse doente tem aqueles cocos gram-positivos naquele material. Se isolar, ótimo, vai me ajudar muito. Mas se não isolar, também está me ajudando. Então a informação que ela te dá. Então você vai coletar o material, vai encaminhar para a BAC, para a bacterioscopia, e vai ter uma informação médica disso. Então um bom examinador do laboratório vai te ajudar. Você pode ligar para ele e falar, olha, eu estou com um caso assim, suspeitando, vê com carinho para mim está acontecendo, eu vou olhar com mais cuidado. Então começa a te dar uma informação muito mais poderosa para você tomar a sua conduta frente ao seu doente. Certo? Então isso é um ponto importante. Então a bacterioscopia te traz essa informação. Isso é importantíssimo no manejo. Então qualquer material que você tenha, você tem que estudar o exame direto que nós chamamos. Então não deixe isso para trás, pessoal. Não esquece de fazer isso. Quando você colhe o sangue total tem pouco valor. Aí é perdoável você não fazer a BAC, porque realmente a literatura mostra que não tem benefício. Quando eu falo BAC, eu falo bacterioscopia, tá, pessoal? Às vezes a gente corta poucas palavras. Mas a bacterioscopia, ela tem que ser feita rotineiramente, tem que estar na sua rotina. Então você tem que colocar no seu, se tiver um sistema automatizado, já coloca no sistema lá, bacterioscopia, cultura, eu vou explicar para vocês direitinho isso. Então já deixa gravado, sai um material biológico, você já pede de imediato, senão a gente esquece. Às vezes o material, outro colega pediu, você não conversou, e a coisa pode, por alguma razão, te atrapalhar. Então esse é o primeiro aspecto do ponto de vista laboratorial. Em seguida disso, esse material vai para a cultura. Ok? Vai para uma cultura laboratorial. E aqui na cultura, alguns detalhes importantes. Para você como médico, para a bacterioscopia, nós vamos ter dois caminhos. Vai ter bactérias que crescem em meios aeróbicos, que é o nosso mais comum, então todos os meios de cultura são aeróbicos, e meios anaeróbicos. Então nós temos hoje culturas de frascos com anaerobiose. Então isso cria um crescimento de algumas bactérias que a gente utiliza muito pouco na clínica. Então as bactérias anaeróbicas no dia a dia, que podem ser cocos gram-positivos, bacilos gram-negativos, bacilos gram-positivos, crescem em meio muito específico, que nem em todo o centro tem. Então culturas para bactérias anaeróbicas não é uma rotina, infelizmente, no país todo. As culturas aeróbicas sim, as culturas de bactérias aeróbicas são. O que importa aqui, pessoal? Importa que às vezes, né, você vai olhar aquela bacterioscopia que tem aquele cocos gram-positivo e não cresce na cultura. Eu falei um exemplo do antibiótico, mas tem outro exemplo importante aqui. Às vezes aquela bactéria que você está vendo no exame direto, ela é uma bactéria anaeróbica. E quando eu vou cultivar o nosso meio tradicional e eu não tenho a rotina de fazer anaeróbicos, ela não cresce, porque o meio não permite crescer. Então, outro dado importante para você. Então, você pode ter um péptido de Streptococcus, por exemplo, que é uma bactéria anaeróbica, que você vê na bacterioscopia o cocos gram-positivo e não cresce na cultura, porque a cultura não era específica para anaeróbico. Então, esse é um divisor importante inicial, que a gente não usa de rotina. Por quê? Porque as bactérias anaeróbicas impactam menos no dia a dia da clínica. Impactam menos e muitos antibióticos cobrem de maneira efetiva anaeróbio. E além disso, o anaeróbio não tem aquela capacidade tão grande de fazer resistência como as bactérias aeróbicas. Então, de certo modo, o anaeróbio fica um pouquinho na margem, um pouco marginalizado. Por quê? Porque o manejo dele acaba sendo feito com alguns antibióticos que cobrem e muitas vezes o impacto de resistência é muito baixo. Então você acaba deixando um pouco de lado. Então você foca mais para as bactérias aeróbicas, que são as mais frequentes e que são mais desafiadoras do ponto de vista de utilização de antibióticos, certo? Então, a cultura já é um passo importante para que nós tenhamos um manejo do ponto de vista de isolamento da bactéria, da cepa. Então eu vou utilizar a cultura para fazer isso. E essa cultura, pessoal, como que ela vai ser? Muito bem, a cultura, nós temos culturas que são manuais. Você colhe o material, coloca no frasco, ou coloca numa placa de Petri, que é aquela placa redonda, tem um meio de cultura, e deixa incubada, e você vai ver a cada 24 horas está crescendo bactéria. A partir do crescimento, você vai isolar essa bactéria e identificar o gênero da espécie dela e fazer o seu antibiograma. Esse é o caminho. E nós temos as culturas que são automatizadas. Então, para as pessoas que trabalham no hospital, no UTI, nós utilizamos muito isso. Então, culturas de sangue é muito frequente, né, pessoal? A gente utiliza demais. Então, a gente utiliza culturas de sangue, colas em culturas de pacientes. Aqui, um cuidado importante quando nós falamos de coleta,
um parênteses aqui, essas coletas, pessoal, precisam ser cuidadosamente feitas. Porque você vai confiar no dado laboratorial. Então você vai pegar o resultado do laboratório da cultura e vai olhar aquele resultado e vai tomar uma decisão. Então, é muito prudente que a gente tenha uma coleta muito bem feita, para que evite que haja contaminação, colonização, que a gente evite que as pessoas acabem coletando de má qualidade e contaminando esse material. Aí cresce uma bactéria X, Y, Z, que não tem impacto na infecção, é só um colonizante. Então, desde a indicação sua, você vai pedir na hemocultura, vai pedir a cultura de sangue, esse time que vai coletar para você, que está com você, precisa ter o cuidado de coletar de maneira adequada. Senão ele coleta a hemocultura, cresce alguma coisa, você acaba perdendo a informação de maneira adequada, superestima ou subestima e assim por diante. E quando você coleta essa hemocultura, é de boa prática você sempre fazer essa cultura pareada. O que é pareada? Eu colho uma segunda cultura junto, em local diferente. Por quê? Quando eu colho duas hemoculturas, em dois locais diferentes, se houver alguma colonização, a chance de colonizar os dois frascos é menor. Então, por exemplo, eu colho duas hemoculturas, cresce uma bactéria em uma, que é padrão de colonização, por exemplo, um Staphylococcus coagulose negativo, então Coccus gram positivo, e no outro frasco não cresce. Então o que você olha? Opa, aqui pode estar colonizado só. Porque como que vai crescer num frasco e no outro não? Se eu estou coletando na mesma hora o sangue, o paciente está com uma bacteremia e não cresce nos dois. Concordo? Então quando eu faço duas hemoculturas, eu faço já para responder essa pergunta. Será que é colonizante ou não? Aí, obviamente, se eu coletar as duas hemoculturas crescerem bactérias, é mais provável que essa bactéria tenha relação com a bacteremia que esteja ocorrendo. Concordo? Então, fazer culturas pareadas tem que ser uma rotina sua daqui para frente. Se você já faz, ótimo. Se não faz, faça. Comece a utilizar dessa maneira. Isso já vai te ajudar. E aí nós escolhemos a cultura, ele vai para o laboratório, ele pode ser manual ou automatizado. Os métodos automatizados utilizam máquinas que fazem a leitura seriada para nós, né? O método manual não. O método manual você tem que fazer a cultura, colocar numa incubadora e ficar olhando a placa. Olhar a cada 12 horas, a cada 24 horas, a hora que turvar ao meio alguma coisa, ou crescer alguma coluna na placa de Petri, você tira e faz a identificação, faz a bacterioscopia, vê qual bactéria que é, já avisa o médico e a coisa vai andando. Então a bacterioscopia que nós falamos lá no começo também pode ser utilizada na identificação da cultura. Você coletou uma hemocultura, você não fez bacterioscopia, está sendo semeado, você vai no laboratório, se está fazendo manual, está numa placa, está no meio de cultura. Se fazer uma turvidez lá no meio de cultura, ou tiver alguma coluna crescendo na placa, você vai coletar esse material, vai fazer uma lâmina, vai fazer o GRAM, faz a bacterioscopia e vê qual tipo de bactéria que é. Então o laboratório vai te avisar, doutor, a cultura está crescendo e tem um Coccus gram positivo. Pronto, já te ajudou. Passou 24 horas, 48 horas, já tem essa informação, você já pode tomar conduta. Você pode manter aquele antibiótico, você pode trocar, você pode ampliar o espectro, pode diminuir. Você começa a ter um manejo para isso, né, com a informação laboratorial desse material. E você tem a cultura automatizada, que usa muito máquinas, como por exemplo Bactec, que é uma máquina que utiliza quase universalmente. Então o que são essas máquinas? Tem várias delas, pessoal. Então eles usam frascos pré-definidos, você injeta, a pessoa coleta, injeta um volume de sangue, e esse frasco vai para a incubadora, que é a máquina. E a máquina faz a leitura. Ela faz a leitura por colorimetria, por fluoresceína, tem vários métodos, né? Então o frasco já fica pronto, e aí o que acontece? Quando cresce uma bactéria, ela libera um CO2, o meio de cultura pode ter um marcador radioativo, que a gente utiliza pouco hoje em dia, ou um marcador colorimétrico, ele muda a cor de uma faixa que fica no frasco. E a máquina fica fazendo uma leitura ótica, com laser, com leitura ótica e tal, até mudar a cor. A hora que muda a cor, ela apita. Então, a pessoa que está no laboratório técnico, no laboratório bioquímico, ele vai perceber, ó, a máquina apitou, o frasco número tal. Aí a pessoa pega o frasco, vê de qual paciente que é, já vê que fez, já apitou, tem crescimento, ele colhe o material e faz a bacterioscopia e vê o que tem. Ah, tem um bacilo negativo. Já liga para você e te avisa. Então, quando você tem um laboratório da sua instituição ou do local que você utiliza para poder investigar automatizado, você pode deixar negociado com a equipe para te avisarem.
Porque isso vai te facilitar, vai te ganhar tempo, vai te dar uma oportunidade de modo de cuidar do seu doente. Se for doentes graves do hospital de UTI, vai ser muito importante você economizar horas ou dias para ter o resultado na sua mão. Então, o método automatizado, o que acontece? Tira a pessoa da fiscalização do material. Então, a máquina faz isso para você. Ele pode ser programado a cada 5 minutos, a cada meia hora, a cada 1 hora. Então, vocês veem que vai dar uma dinâmica para você muito diferente. Então, se a máquina está lendo a cada 15 minutos, acabou. Ela apita lá às 6 horas da tarde e avisa, doutor, está crescendo um grande negativo no meio de cultura da fulana, do paciente tal. Isso gera uma informação muito legal para vocês, gera uma conduta que você pode de imediato tomar decisão naquele paciente. Então, a cultura automatizada em relação à cultura manual, ela ganha nisso, ela ganha no tempo. Então, na especificidade, em bons laboratórios é muito parecido, porque os dois vão crescer, você vai olhar, vai ver o meio de cultura, mas o tempo é muito importante, porque no manual você não consegue ter o tempo tão rápido quanto automatizado. E vocês sabem, alguns doentes nossos são tempo dependentes, por exemplo, os pacientes com sepse, os doentes estopênico febril. Esses doentes que estão com quadro infeccioso ativo, em situações de gravidade, com disfunção orgânica, precisam de um tempo mais curto para poder fazer o diagnóstico. E a automação pode ajudar isso para vocês. E a partir disso, com o meio de cultura feito, culturas feitas, nós partimos para uma outra situação que é o antibiograma. Então, o antibiograma, o que ele é? Nada mais é do que você pegar as bactérias, colocar em algumas provas onde você vai definir se elas são resistentes ou não a antibióticos. Os antibiogramas mais clássicos no mundo inteiro, até hoje ainda, são a utilização de discos de antibiótico. Então você coloca a sua cepa, você coloca ela semeada numa placa de PET, deixa toda a placa de caldo de cultura todo passado com a bactéria, e você coloca os dispositivos de discos com antibiótico. Como que são esses discos? São fornecidos pela indústria farmacêutica, por laboratórios, né, que fornecem esses discos, com uma concentração de antibióticos. Penicilina, ampicilina, amoxicilina, cefalosporinas, glicopeptídeos, carbapenêmicos, macrolídeos, quinolonas, todos os antibióticos possíveis têm disco. E você coloca o disco e espera 24 horas, vai crescer as bactérias na placa, porque você semeou a placa com bactéria, vai crescer tudo de bactéria e os discos vão estar lá. Nos locais que as bactérias, nos locais dos discos, onde essas bactérias são sensíveis, o que vai acontecer? Aquele antibiótico consegue matar aquela bactéria e em volta dele não cresce bactéria. Nos locais que a bactéria tem resistência ao antibiótico, naquele disco que tem o antibiótico vai crescer bactéria tudo em volta. Bem simples de ver. Existe um padrão para isso, existe um padrão mundial onde você pode medir os halos de crescimento. Então, quanto mais sensível a bactéria para aquele antibiótico, maior vai ser o halo em volta do disco. E a pessoa vai te dar informação, doutor, é resistente a essa droga, sensível, está intermediário para essa, assim por diante. Então, esse é o cenário manual. Então, você utiliza técnicas manuais para se fazer o antibiograma. Muitos laboratórios utilizam isso ainda. Porque as técnicas automatizadas têm custo. E dependem do volume também para que possam ter custo e benefício adequado, para serem pagos, né, em relação à utilização dessas metodologias. E quando a gente usa automação para o antibiograma, também nós temos máquinas para isso. Uma das mais famosas são o Vitec, né, que são máquinas já que tem cartões com antibióticos. Então você coloca a cepa na máquina, os cartões já são pré-definidos, com vários antibióticos com várias concentrações, e de maneira automatizada ele solta o padrão de sensibilidade e resistência para cada antibiótico. Facilita muito, porque o disco tem alguns inconvenientes, tecnicamente, depende do trabalho braçal de um profissional lá para cuidar disso. E a automação facilita um pouco, você coloca a quantidade que se pede do meio de cultura com a bactéria para poder utilizar naquele aparelho, e ele vai te dar informação depois de 24 horas semeado, quem cresceu, quem não cresceu, em quais antibióticos são resistentes sensíveis. Então você tem metodologias manuais, metodologias automatizadas. Então isso ajuda também você definir uma estratégia em relação à automação dessas culturas e do antibiograma. E outro ponto que faz parte desse aspecto bacteriológico é uma coisa que vocês conhecem, bem famosa, que é o MIC,
que é a concentração inibitória mínima. O que significa isso na prática médica para nós? Pessoal, a automação do antibiograma, muitos deles já trazem um MIC padrão, quer dizer, uma concentração inibitória mínima, né? CIM ou MIC, que é a abreviação em inglês, de cada padrão de antibiótico. Como é que funciona isso? Por exemplo, quando eu vou atestar uma penicilina para o Streptococcus viridans, por exemplo, que é sensível ao Streptococcus, o Streptococcus sensível à penicilina, ele vai ser sensível num corte de concentração inibitória mínima. Esse corte, por exemplo, seja de 1 micrograma por ml. Então, nessa concentração de penicilina, a bactéria ela é sensível, ela acaba morrendo. Então, a gente consegue falar que o MIC é de 1. Por que isso é importante? Deu o exemplo da penicilina com o Streptococcus. Porque quando eu falo em penicilina para Streptococcus, ou Streptococcus pneumoniae, ou pneumococcus, eu tenho que analisar o MIC, não só o padrão dele, quando eu colho uma hemocultura, por exemplo, como eu estou dando esse exemplo, com o padrão dele em outros sítios. Por exemplo, quando eu falo de um sítio neurológico, meníngeo, o MIC é diferente. Então eu não posso utilizar o mesmo MIC que eu uso no sangue, de concentração inibitória, para uma bactéria definida, por exemplo, Streptococcus pneumoniae, que é o pneumococcus. Eu defino um MIC para o sangue e a definição do MIC para dentro do líquido vai ser diferente, porque o comportamento da infecção é diferente. Então, quando a gente coloca o MIC, por exemplo, no nível licórico, eu preciso de uma capacidade de cobertura maior. Então, o MIC precisa ser mais baixo ainda, para que possa ser sensível àquela cepa. Então, se ela passar daquele nível, ela já cria resistência. Então, por exemplo, vamos dar um exemplo prático disso. Quando eu faço o MIC de sangue do pneumococcus, eu tenho que ter um MIC por volta, eu vou dar um número que pode não ser verdadeiro, de 0,2 micrograma por ml. Então, abaixo de está sensível, abaixo do 0,2 para resistente. Então, essa é a concentração para ele. Quando eu vou falar do líquido, eu tenho que ser menor. Estou falando de 0,2, eu tenho que ter 0,05. Então, eu tenho que ter um nível mais baixo de sensibilidade. Se ele passa de 0,05, eu já crio com uma resistência. Então, vocês veem que o padrão licórico e sanguíneo vão ser diferentes. Dependendo do sítio de infecção, como o líquor tem uma agressão, uma fisiopatogenia diferente, eu trago para baixo o MIC. Isso é um padrão mundial, para que você utilize a resistência diferente em relação ao sangue. Então, quando eu tenho a avaliação do MIC das amostras, ele acaba sendo importante para poder definir qual a resistência, qual o nível de resistência, em qual nível do MIC que eu estou. Por exemplo, eu tenho uma C com gram negativo, uma Klebsiella, por exemplo, com uma bacilo gram negativo, no MIC de 1 micrograma por ml de sensibilidade, então ela pode estar em 0,5, 0,25, por exemplo, está mais sensível, mas ela pode estar perto de 1, 0,35, né? Perto de 1, então ele tem uma sensibilidade, mas você percebe que o nível de resistência vai chegar perto. Diferente de uma cepa que eu posso estar com 2 microgramas por ml de resistência, perto do 1, versus 32 microgramas por ml. Quer dizer, uma distância muito grande, então com padrão de resistência maior. Então uma cepa de Klebsiella que está com 32 microgramas por ml, ele vai ter um padrão de comportamento clínico diferente de uma cepa que está com 2 microgramas por ml. As duas são resistentes. Você considera que esta perto do MIC possa ter um comportamento diferente de resposta antibiótica. Então você vê que a informação pode te dar alguns detalhes legais. E cepas que têm padrão de resistência intrínseca. Por exemplo, alguns enterococos que são sensíveis. Enterococos são cocos gram-positivos. Tem enterococos fecais e fecais, que são os mais importantes para o nosso dia a dia. Eles estão muito relacionados à endocardite bacteriana, por exemplo, algumas meningites, né, infecções intestinais. O enterococcus tem um padrão interessante porque tem resistência intrínseca ao aminoglicosídeo. Então, quando eu faço o MIC dele, eu tenho que considerar um MIC para aminoglicosídeo como resistência acima de 100 vezes. Então, eu não uso mais um padrão, por exemplo, de gentamicina, que é um aminoglicosídeo, para avaliar a resistência ou não do enterococcus. Eu não uso aquele valor para definir. Por exemplo, se for 1 micrograma por ml, quando eu vou pegar o enterococcus para genta, o MIC, eu tenho que pensar em 100 vezes mais. Então, só a partir de 100 que eu falo que tem resistência. Se ele tiver 50, 80, ainda não é resistente. Por quê? Porque eles têm um padrão de mutação interna que cria uma resistência natural. E não significa que aquele dado in vitro, que é 1,
seja impactado clinicamente por aquele doente. Certo? Então, você vê que o MIC, apesar de ser uma coisa mais ou menos simples, a gente pega isso no papel às vezes pronto, ele tem algumas variações. E você tem que tomar cuidado com interpreta ele, principalmente quando eu falo de sítio de infecção. Quando infecção de corrente sanguínea, por exemplo, versus uma infecção meníngea, por exemplo, mico, ou mesmo líquido ideológico. Então pode ter padrões diferentes de avaliação. Tudo bem, pessoal? Alguém fez alguma pergunta? Deixa eu dar uma olhadinha aqui como é que está o nosso link aqui. Eu não estou conseguindo acompanhar porque eu estou prestando atenção em vocês. Se vocês quiserem de fato fazer alguma pergunta, pode mandar aqui no chat e a gente vai conversando. A ideia dessa avaliação do ponto de vista bacteriológico era essa. O que eu resumiria para vocês, que vocês têm que ficar sempre atentos? Colher o material biológico, pessoal, sempre está na rotina de vocês. Faça a bacterioscopia e cultura do material, sempre. Exceção pode ser feita para o sangue total. Então, o sangue, você fazer cultura de sangue está ok, que é o que a gente usa mais mesmo. Então, isso é um cuidado. Como a gente usa mais só a cultura de sangue, a gente acaba esquecendo da bacterioscopia. Então, lembra aí, vocês vão amanhã, já vai trabalhar todo mundo, vai ver seu doente, vai colher um material, uma secreção, um líquido biológico, deixa na sua rotina a bacterioscopia com cultura e cobre a bacterioscopia. Liga para o laboratório, eu vou te ligar daqui umas 2 horinhas, me fala o resultado. Pronto. Você já tem um conteúdo para manejar esse doente, para entender o que está acontecendo. Isso é muito importante, então é importante você ter isso em mente. Mais um detalhe em relação ao material biológico, líquido, o sangue. Você também tem os materiais sólidos, né? Por exemplo, quando eu investigo um doente, eu tiro um fragmento do tecido. Pele, pulmão, fígado, né? Rim, eu tiro um fragmento. Eu posso pegar esse fragmento e estudar da mesma maneira que eu falei para vocês, com bacterioscopia e cultura. Mando para o laboratório estéreo, não precisa colocar em nada, no máximo uma solução salina. O laboratório vai lá e amassa ele despedaça, né? Tritura ele de maneira estéreo, mistura com a salina e faz a lâmina, faz a bacterioscopia. Claro que é mais trabalhoso para o técnico, porque vai resíduo de tecido, e isso não é tão simples de ver, tecnicamente é um pouco difícil, porque você vai fragmento do tecido. Mas com cuidado ele pode ver, ele vai ver cocos, vai ver bacia, e assim por diante. E vai pegar aquele material e vai cultivar. Mais uma informação, pega o material para você cultivar. Então, quando você tira um fragmento tecidual, pessoal, mesmo que esteja pensando em doença neoplasma, alguma coisa assim, sempre lembra que você tem que investigar a parte microbiológica. Eu estou falando aqui de bactéria hoje, mas isso vale para fungo, vale para protozoário e assim por diante. Né? Como a gente está focado hoje para a infecção bacteriana, nós estamos tentando setorizar a infecção bacteriana mesmo. Tá bom, pessoal? Essa era a ideia. Se quiserem mandar alguma contribuição no chat, falar alguma coisa, perguntar, eu estou à disposição, tá, pessoal? Mas a ideia é essa. Eu queria muito que vocês levassem de hoje já essa informação. Coloca na sua rotina lá. Faz a bacterioscopia, faz a cultura do seu doente. Vocês não vão se arrepender, vão ter uma informação importante no seu dia a dia, pessoal. Vai ser muito interessante. Isso vai ajudar a te dar uma informação muito interessante para vocês, tá bom? Então, eu acho que vale, se vocês fizerem isso amanhã, eu vou ficar muito satisfeito. Era isso que eu queria falar para vocês. Obrigado pela atenção e a gente se encontra na próxima. Boa noite para todo mundo aí, tá bom, pessoal? Tchau, tchau. Até mais.